Olá, pessoal. Professor Matheus aqui para a nossa terceira parte da nossa aula de Gestão e Processo Administrativo, semana 2. Dessa vez, o foco é a teoria clássica da administração. Então, nessa aula, nessa nossa discussão, eu vou trazer para vocês também uma parte introdutória da teoria clássica da administração, passando depois para funções da empresa, funções da administração e 14 princípios gerais da administração. Tudo isso, proposto dentro da teoria clássica. Então vamos lá. Essa teoria ela surge lá em 1916 e tem como seu nome principal o Henri Fayol. Também, como na escola da administração científica, nós temos vários nomes envolvidos aí na formação dessa teoria, mas o nome, o expoente, é o Henri Fayol. Então, surge lá na França essa teoria. Nós temos, aí do lado, vocês podem ver a capa do primeiro livro, da primeira edição do livro Administração Industrial e Geral, escrita por Henri Fayol. Então, ele também tinha uma formação como engenheiro e tal, mas ele tinha uma ênfase um pouco mais na estrutura da empresa do que nas operações ali dos operários, no chão de fábrica, como nós vimos no caso do Taylor. Então, o que a gente pode entender daqui é que, embora o Taylor e o Fayol tivessem a mesma preocupação de aumento de produtividade nas indústrias, que era o que elas sofriam, principalmente na época, e a ênfase que elas procuravam, o Taylor, na sua elaboração da teoria, ele começa lá no chão de fábrica, nas atividades dos operários, e vai subindo, estruturando a empresa. O Fayol, por outro lado, ele começa lá de cima, e ele acredita que a empresa tem que ter toda uma estrutura primeiro, para que depois as atividades sejam melhor realizadas. Então, a ênfase muda, Um tem a ênfase na tarefa, o Taylor, e o Fayol tem uma ênfase na estrutura. Porém, os dois têm a mesma preocupação: aumentar a eficácia, tornar a empresa mais eficiente, mais produtiva. Muito bem. Seguindo aqui, a teoria clássica, ela traz para nós, por meio dos estudos de Fayol, o que ele acreditava ser uma verdade, e que até hoje nós trazemos até para as organizações, é que toda empresa era dividida em 6 funções. E isso foi evoluindo ao longo do tempo, certamente. Mas o que ele dizia? Existem as funções técnicas, aquelas voltadas efetivamente para a produção, produtividade da empresa, as operações que ela realiza. Funções comerciais, aquelas voltadas para as vendas, para toda a área comercial da empresa. Funções financeiras, aquelas que cuidam da aquisição de capital, de destinação desse capital, para onde vai o dinheiro, onde eu vou aplicar, de onde eu vou conseguir fontes de financiamento, e assim por diante. Funções de segurança, como que eu vou proteger a empresa contra incêndios, contra roubos, como que eu vou proteger a matéria-prima que utilizado, o processo produtivo, É o patrimônio da empresa mesmo, é zelar, pela segurança. Funções contábeis, não confundir com as funções financeiras, embora isso é muito comum. Funções contábeis têm muito mais a ver com os registros, com os relatórios, com informações voltadas para prestação de contas. Então, é diferente da área financeira. E as funções administrativas, que são as funções que ele tratava de uma forma diferenciada, E aí a gente pode ver aqui num quadro ao lado que nós temos as funções administrativas num grande bloco azul, E dentro dela nós temos as outras 5 funções propostas por Fayol. Por que as funções administrativas estão aqui? Porque elas têm o papel de harmonizar todas as outras, coordenar todas as outras, planejar, fazer com que de fato elas aconteçam da melhor forma possível. E aí, se a gente descer aqui para esse bloco de texto, a gente vai ver uma citação. Olha aí, nenhuma das 5 funções essenciais tem o encargo de formular o programa de ação geral da empresa, de constituir o seu corpo social, de coordenar os esforços e de harmonizar os atos. Essas atribuições não fazem parte da função técnica, nem da comercial ou da financeira.
ou da de segurança, nem da de contabilidade. Elas constituem outra função, designada pelo nome de administração. Então, ele diz aí, né, de forma muito melhor do que eu, o que é essa função administração, né, essa função administrativa. Ela tem esse papel de planejar, ela tem esse papel de coordenar, harmonizar, controlar, fazer com que as coisas aconteçam em todas as outras funções da empresa. E aí isso nos leva para as próprias funções da administração, que ele propõe também nos seus estudos. E aí, para ele, a função administrativa, né, as funções da administração são prever, que ele entendia como visualizar o futuro, traçar um programa de ação, organizar, constituir o duplo organismo da empresa, o social e o material. Nada mais é que colocar os recursos nos seus locais, sejam recursos humanos fazendo as suas tarefas, sejam recursos materiais sendo utilizados. Comandar, dirigir, né, orientar o pessoal. Coordenar, ligar, unir, harmonizar os atos e os esforços coletivos. E controlar, verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então, para ele, a função da administração se dividia, né, ou o papel da administração, colocando melhor, se dividia nessas 5 atividades ou nessas 5 funções administrativas que toda empresa tinha que executar para que ela tivesse melhor, mais eficiência, né, melhores resultados. Muito bem. Seguindo com a nossa aula, já vou passar para vocês aqui uma interatividade para que vocês pensem um pouquinho. Então, como na aula anterior, aperta a pausa aí no vídeo e depois responde, comenta e volta à aula, porque a gente tem ainda mais uma parte aí para ver. Então, pense a respeito e comente. Em seu ponto de vista, você acredita que seja possível prever o futuro da organização? Olha aqui, né? Uma das funções propostas pelo Fayol, a primeira, aliás, é prever, visualizar o futuro. Então, na época em que ele estudou e, né, estabeleceu essas funções, ele tinha essa visão. Vocês acham que hoje, né, no seu ponto de vista, é possível prever o futuro da organização? Não coloca só sim ou não, né? Se é sim, se é não, explica o porquê você pensa assim. Né? Vamos contribuir aí para a nossa discussão nos comentários para ficar mais rica, tá bom? Então fica aí como atividade para vocês e vamos seguir. Finalmente, né, na última parte aqui dessa nossa aula de teoria clássica, o Fayol propôs 14 princípios gerais da administração. Lá no seu livro, ele propunha esses princípios. Então, vamos ver cada um deles aí de forma bastante rápida. Primeiro, divisão do trabalho, né? Cada um tem um trabalho a ser realizado, então o trabalho é dividido e cada pessoa é responsável por uma parte desse trabalho. Autoridade e responsabilidade. O trabalho que eu executo é de minha responsabilidade e a autoridade sobre ele é minha. Né? E existem níveis de autoridade e níveis de responsabilidade. O meu supervisor, ele tem responsabilidade pelo meu trabalho também. E ele tem autoridade sobre o meu trabalho também. E conforme eu vou subindo na hierarquia, isso vai acontecendo gradativamente. Unidade de comando, né? Cada funcionário, cada operário só pode responder a um superior direto. Né? Eu não posso ter 2 superiores, porque aí para qual eu vou dar prioridade? Qual eu obedeço? Qual ordem eu sigo? Então ele colocava essa unidade de comando. Unidade de direção, né? Todos, né? A empresa como um todo, todos os funcionários, todos os operários devem seguir para o mesmo caminho, né? Eles estão seguindo mesmo os objetivos. A empresa tem que ter uma unidade de direção. Senão, cada um vai para um lado, cada um busca um objetivo. Lógico que isso vai fazer com que a empresa não funcione da melhor forma possível. Quinto, disciplina, né? O trabalho exige disciplina. Sexto, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Então, eu tenho que levar em conta que o interesse geral da organização deve sobrepor o interesse individual. Ah, o meu interesse individual era trabalhar sentado numa cadeira confortável, tomando um suco e fazendo aqui minha atividade. Mas isso é o melhor para todos na organização? Isso é o melhor para a organização?
Tem recurso para fazer isso? O trabalho vai ser executado da melhor forma assim? Não. Então, esse seu interesse individual tem que ficar abaixo do interesse geral. Ah, o interesse geral é produzir os itens de uma determinada forma, porque ela é mais eficaz. Ah, mas eu gosto de fazer do outro jeito. O seu interesse individual fica abaixo do interesse geral, tá? Então, é isso que ele quer dizer nesse sexto item. Sétimo, remuneração do pessoal, né? O trabalho tem que ser remunerado, né? Não é trabalho escravo, né? Embora pareça algo distante, né? Até no Brasil, aqui nos anos 2000, a gente teve notícias de trabalho escravo. Então, olha aí, há 100, mais de 100 anos atrás, Fayol já falava sobre remuneração do trabalho. 8, centralização, né? Centralizar as decisões, centralizar a autoridade, responsabilidades, né? E isso vem se invertendo ao longo do tempo. Hoje a gente entende que a descentralização provavelmente é um caminho mais adequado para a produtividade, mas naquela época, dado o contexto, devia se centralizar, até porque os funcionários, os operários tinham uma qualificação muito baixa, né? Então eu precisava centralizar decisões em alguns pontos da empresa. Hierarquia, né? Voltando à questão da responsabilidade, da autoridade, eu sigo uma cadeia escalar, uma cadeia hierárquica, né? Eu tenho uma hierarquia a seguir dentro da empresa. Princípio da ordem, né? As coisas têm que ser realizadas de forma ordenada. Princípio da equidade, né? Eu tenho que desenvolver no operário, no trabalhador, uma lealdade para a empresa, um sentido de pertencimento. A empresa, ao mesmo tempo, tem que conseguir desenvolver isso no operário, fornecendo a ele condições de realizar suas atividades, ter o seu sustento. E aí eu tenho essa equidade, tá? 12, estabilidade e duração no cargo do pessoal, né? A pessoa tem uma segurança que ela vai voltar amanhã e ela está lá naquele cargo, está naquela atividade. O que acontecia na época do Fayol é que você corria para a porta da indústria de manhã e tentava entrar. Iam entrando pessoas. A hora que tinha o número suficiente de funcionários, fechava a porta. Se você trabalhou ontem e não conseguiu entrar, hoje você não trabalha. Você ganha por dia. Hoje você não ganha. Provavelmente sua família vai passar fome. Então, o que o Fayol coloca? Olha, estabilidade no cargo, duração no trabalho. Vamos estabelecer uma relação com esse funcionário. Ele vai se capacitando, ele vai melhorando a sua produtividade. Não é cada dia eu pego um funcionário lá na porta da indústria. Então, esse princípio para nós hoje parece também algo muito distante, mas era uma prática comum na sua época, né? 13º, iniciativa. Ter iniciativa para fazer as atividades, realizar os trabalhos, não ficar esperando o trabalho chegar até ele. Muitas vezes ter que, né, buscar o trabalho, buscar a atividade. E o 14º, espírito de equipe, né? Entender que faz parte do todo, de uma organização, que tem uma unidade de direção, que estão seguindo para o mesmo caminho, com ordem, com disciplina, né? O trabalho em equipe, né? Desenvolvendo aí um espírito de equipe. Então, esses são os 14 princípios gerais da administração propostos por Fayol. Nessa aula, então, dessa nossa segunda semana, terceira aula, nós focamos na teoria clássica da administração. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, sucesso e um grande abraço.